Você já parou para pensar que talvez o que está destruindo sua vida adulta não é o que você faz de errado uma vez ou outra, mas sim o que você faz repetidamente, todos os dias, sem nem perceber? São atitudes silenciosas, hábitos que parecem inofensivos, mas que lentamente drenam sua energia, sabotam seus relacionamentos e corroem seu futuro. E o pior, eles se escondem bem no meio da sua rotina, como se fossem normais. Nesse vídeo, vamos expor 9 dessas atitudes. Comportamentos comuns que, se não forem eliminados, podem arruinar sua estabilidade emocional, financeira e até sua saúde. Isso não é exagero. São ações pequenas, mas com um impacto devastador a longo prazo. E à medida que você for reconhecendo cada uma delas, vai entender por que sua vida parece travada e como sair desse ciclo. Agora, prepare-se para encarar verdades incômodas, porque o primeiro passo para mudar é enxergar. A procrastinação nem sempre aparece com nome e sobrenome. Às vezes, ela se disfarça de "vou só descansar 5 minutos" ou "amanhã eu resolvo isso com calma". Esse tipo de auto-engano se torna um conforto perigoso, porque passa a impressão de que estamos no controle, quando, na verdade, estamos apenas adiando o inevitável. Adiar uma conversa difícil, um projeto importante, uma decisão que precisa ser tomada. Tudo isso acumula. E o que parece ser uma escolha inofensiva hoje, amanhã vira ansiedade, culpa e pressão. A procrastinação confortável é traiçoeira, porque ela não dói de imediato. Ela te dá um alívio momentâneo, mas rouba seu progresso silenciosamente. E com o tempo, transforma sonhos em frustrações. Adultos que vivem procrastinando raramente constroem algo sólido. Eles vivem apagando incêndios, correndo atrás do prejuízo, tentando compensar o tempo perdido. E a vida adulta, ao contrário da juventude, não tem tanto espaço para recuperar oportunidades. A cada dia empurrado para frente, um pedaço da sua estabilidade vai ficando para trás. Se você quer crescer, precisa trocar o conforto do agora pelo resultado de amanhã. A procrastinação precisa deixar de ser um hábito e virar um alerta, porque se ela for rotina, ela vira ruína. Quantas vezes você já disse, "eu não tenho tempo para mim", e quantas vezes isso foi verdade, ou só uma desculpa disfarçada? Quando você entra na vida adulta, responsabilidades aumentam, compromissos se acumulam e parece que o tempo some. Mas a verdade é que, muitas vezes, o problema não é a falta de tempo, é a prioridade mal distribuída. Você se doa para todo mundo, resolve tudo para os outros, mas esquece de si mesmo. E isso tem um nome: autoabandono. Você deixa de cuidar da sua saúde, da sua mente, do seu bem-estar. Para de ler, de se exercitar, de descansar, parece algo nobre. Afinal, estou resolvendo coisas importantes. Mas aos poucos, você vai desaparecendo dentro da própria vida. Vai ficando reativo, cansado, emocionalmente instável. E o preço vem em forma de esgotamento, desânimo e até doenças. Se você não se colocar na sua agenda, ninguém vai fazer isso por você. O cuidado consigo mesmo não é luxo, é sobrevivência. Adultos que ignoram isso entram num ciclo de desgaste silencioso. E é nesse silêncio que a vida vai perdendo a cor. Priorize-se, porque no fim a única pessoa que estará com você todos os dias é você mesmo. Você abre o Instagram, vê alguém viajando, outro comemorando uma conquista, alguém postando um corpo perfeito, uma carreira de sucesso, uma vida aparentemente resolvida. E sem perceber começa a comparar. Onde foi que eu errei? Você pensa, a comparação silenciosa começa aí. Ela não grita, não aparece, mas corrói. Você começa a duvidar do seu próprio valor, desacreditar dos seus passos, desmerecer suas vitórias. A autoconfiança enfraquece, porque ela é trocada por um padrão que não é seu.
A vida adulta já é difícil por si só, mas fica ainda mais pesada quando você tenta viver sob a régua dos outros. Ninguém mostra os bastidores, apenas os destaques. E você, que conhece os próprios fracassos, começa a se sentir pequeno. A comparação sabota porque impõe uma corrida que nunca existiu. E o pior, você corre sem saber para onde. Adultos, maduros entendem que o verdadeiro crescimento é silencioso, pessoal e contínuo, que o sucesso é subjetivo, que cada um tem seu tempo. A comparação só tem poder quando você esquece disso. Reforce sua identidade. Valorize sua jornada. Porque, se você vive olhando para o lado, esquece de olhar para frente. E ninguém chega longe andando de lado. Ninguém gosta de dor. É natural evitá-la. Mas quando isso vira hábito, a fuga se torna uma prisão. Fugir de conversas difíceis, fugir de encarar traumas, fugir de decisões importantes, tudo isso parece proteger, mas na verdade paralisa. A dor tem um papel essencial na vida adulta. Ela ensina, e se você foge dela o tempo todo, você também foge do crescimento. É como evitar ir ao médico com medo do diagnóstico. O problema não desaparece, só se agrava. A maioria das grandes mudanças nasce do desconforto, da coragem de olhar no espelho e dizer: preciso mudar. Fugir da dor te mantém onde está. Encará-la te empurra para frente. Muitos adultos vivem anestesiados, em distrações, em vícios, em desculpas, tudo para não sentir. Mas o preço da fuga é alto: estagnação, arrependimento, uma vida sem propósito. A dor, quando encarada com sabedoria, vira força. Cada cicatriz se torna um capítulo da sua evolução. O que dói hoje pode ser o que transforma amanhã. Não fuja, respire fundo, em frente, porque a dor passa, mas o que ela ensina, fica. E é isso que constrói a verdadeira maturidade. Só mais 5 minutinhos. Segunda eu começo. Isso não vai me afetar. São frases comuns, aparentemente inofensivas, mas por trás delas escondem-se as pequenas mentiras que destroem lentamente sua vida adulta. Essas frases adiam decisões importantes, mascaram realidades difíceis e justificam comportamentos que você já sabe que precisa mudar. Elas oferecem conforto momentâneo, mas cobram caro no longo prazo. São como rachaduras invisíveis numa estrutura. Um dia, tudo desaba. A autossabotagem começa assim, com pequenas concessões que parecem seguras. Mas toda vez que você mente para si mesmo, sua mente entende que você não é confiável. E a confiança interna, base da disciplina, da autoestima e da evolução, começa a ruir. A vida adulta exige clareza, exige verdade, mesmo quando ela dói. Encarar as próprias falhas é difícil, mas é o único caminho para superá-las. Quem se engana diariamente vive um roteiro repetido de frustração. Mas quem decide ser brutalmente honesto consigo mesmo dá o primeiro passo rumo à liberdade. Romper com essas mentiras é começar a escrever uma nova história. Uma história sem desculpas, só com ações reais. Em algum ponto da vida adulta, muitos de nós passamos a acreditar que pedir ajuda é fraqueza, como se admitir que não damos conta de tudo fosse sinônimo de fracasso. Então, por orgulho, por medo de julgamento, por vaidade, escolhemos o silêncio. Fingimos controle, mas por dentro estamos afundando. A conta emocional dessa escolha é alta: ansiedade, exaustão, solidão. E tudo isso poderia ser evitado com uma simples atitude: abrir a boca e pedir apoio. A verdade é que ninguém chega longe sozinho. Grandes conquistas são sustentadas por redes invisíveis de apoio, conselhos e ombros amigos. Pedir ajuda não diminui ninguém. Ao contrário, revela maturidade, revela sabedoria. Quando você cala suas dores por orgulho, você as alimenta. Mas quando você compartilha, divide o peso. E muitas vezes, só de falar, a dor já começa a perder força.
A vida adulta não é uma prova de resistência solitária, é uma travessia coletiva. E reconhecer os próprios limites é sinal de força, não de fraqueza. Não espere quebrar para então pedir socorro. Levante a mão antes, você merece ser cuidado também. Isso não é para você. Você não tem perfil para isso. Desse jeito vai dar errado. Frases assim chegam disfarçadas de conselhos, mas muitas vezes carregam algo mais profundo. Inveja. A inveja adulta é sutil, elegante, até bem articulada, mas ainda assim tóxica. Quando alguém critica seus sonhos ou desmotiva suas ideias sem embasamento real, o que está sendo dito não é sobre você, é sobre o medo ou a frustração do outro. A dor que ele sente ao ver você tentando o que ele não teve coragem. E o mais perigoso, você começa a acreditar nessas opiniões travestidas de sabedoria. Começa a recuar, duvidar de si, parar no meio do caminho. E assim, aos poucos, a vida que você sonhou vai sendo moldada pelos limites que os outros impuseram em você. Uma das atitudes mais destrutivas da vida adulta é deixar que a opinião alheia dite o seu ritmo, especialmente quando essa opinião vem carregada de inveja mal resolvida. Escute menos, observe mais e confie no seu chamado. Sonhos não precisam de aprovação, precisam de coragem. Talvez a atitude mais traiçoeira e silenciosa de todas seja essa: esperar. Esperar a vida melhorar sozinha, esperar a motivação cair do céu, esperar que o tempo resolva, que as coisas se ajeitem, que tudo mude por mágica. Mas a verdade é dura. Nada muda até que você mude. A vida adulta cobra, caro pela passividade. Cada dia que você empurra com a barriga é um dia a menos para realizar algo significativo. Esperar demais paralisa. Você deixa de agir, de buscar, de enfrentar e, sem perceber, vai criando uma rotina de sobrevivência, não de progresso. É confortável colocar a culpa na falta de oportunidade, no sistema, no cansaço. Mas, em algum momento, você vai ter que encarar o espelho e admitir: sou eu quem está adiando minha própria evolução. O mundo não está nem aí para os seus sonhos parados. Ou você se movimenta, ou será engolido pela inércia. A vida não melhora sozinha. Ela melhora quando você decide crescer, mesmo com medo, mesmo sem garantias, mesmo aos poucos, mas com atitude, e isso ninguém pode fazer por você. Agora que você conhece essas 9 atitudes que silenciosamente destroem sua vida adulta, a pergunta é simples e inevitável. Qual delas você está permitindo crescer dentro de si? Talvez seja o hábito de adiar, o medo do julgamento ou aquela voz interna que diz: você não é capaz. Mas saiba, não é tarde, nunca é tarde. A consciência é o primeiro passo para a transformação. O adulto que você é hoje pode dar lugar a um adulto mais forte, mais centrado, mais livre. Mas essa mudança começa com uma decisão. Não se trata de virar alguém perfeito. Se trata de parar de aceitar uma vida mediana como se fosse o único caminho. Se esse vídeo te fez refletir, se alguma parte dele tocou fundo em você, então deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Isso não é apenas um gesto de apoio, é um compromisso com a sua própria evolução. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa desse alerta. Lembre-se, sua vida adulta não precisa ser silenciosamente destruída. Ela pode ser silenciosamente reconstruída. E tudo começa aqui, agora, com você.